O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje fazemos memória de São Calixto, Papa e Mártir, e também temos a ocasião de aproveitar o Evangelho que vai ao encontro, que completa a nossa meditação. São Calixto, ele era filho de escravos, não era cristão, era filho de escravos, que se tornou comerciante. Os seus negócios deram mal, ele perdeu os seus bens e foi vendido para trabalhar numa mina de serviço forçado, para que com isso ele pudesse pagar a sua dívida. E ali, meus santos, naquela aparente desgraça, Deus tira um bem maior. Meus santos, nunca será demais recordar, porque quando estamos passando por alguma dificuldade, temos a tentação de esquecer. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus só permite o mal, porque Deus pode tirar daquele mal um bem maior. Então, renovar cada vez mais esta confiança, esta certeza, esta fé que traz paz para o nosso coração. Pois bem, diz então que Calixto, naquelas minas de trabalho forçado, ele se encontrou com cristãos, e ele via como os cristãos sofriam com paciência e com virtude. Por quê? Porque aqueles cristãos acreditavam que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Aqueles cristãos estavam nas minas de trabalho forçado porque amavam a Deus. Eles foram presos e ali jogados porque eram fiéis a Deus. E Deus, meus santos, não se deixa vencer em generosidade. Deus viu o amor daqueles cristãos e lhes dava um consolo espiritual. E aqueles homens, mulheres e jovens cristãos trabalhando naquelas minas de trabalho forçado eram um exemplo para Calixto, que se deixou converter, se deixou levar por aquele exemplo e também pelas palavras, porque aqueles que lá estavam presos, os cristãos ali presos, evangelizavam, falavam de Cristo, do amor de Deus, da salvação eterna. Imagine, falar do amor de Deus com lágrimas nos olhos e sangue nas mãos de tanto trabalhar. Falar do amor de Deus com as costas cortadas em tiras pelas chicotadas levadas. Meus santos, precisamos pedir a Deus
que nos conceda esta fé profunda, porque, infelizmente, não poucas vezes, quando a dor nos visita, nós não queremos pensar no amor de Deus, nós começamos a colocar em xeque, em questão, em dúvida o amor de Deus. Nós deixamos que a nossa espiritualidade fique como que endurecida, embrutecida. E esses cristãos, naquelas minas de trabalho forçado, falavam do amor de Deus e da esperança na vida eterna. E aquilo foi tão forte para São Calixto que ele se converteu. Diz então que o imperador da época, Cômodo, ele deu um indulto a todos aqueles que estavam presos, e Calixto pôde sair daquela mina de trabalho forçado. E diz que o Papa Vítor, o Papa da época, sabendo daquele recém-convertido e que era uma pessoa muito inteligente, quis trazê-lo para junto de si. E diz que então Calixto teve a oportunidade de completar a sua formação cristã junto ao Papa. O Papa Vítor morre, sobe ao trono de Pedro, no sentido aqui bem espiritual, né? Porque nós estamos falando aqui num período de uma igreja paupérrima, de uma igreja perseguida, de uma igreja que não tinha prédios de igreja, né? Porque, imagine, São Calixto é aquele das catacumbas de São Calixto. Sabe quando se fala que os cristãos celebravam nas catacumbas de São Calixto? Pois bem, é este Calixto aqui a que nós estamos nos referindo. Estamos nesse período em que os cristãos, eles celebravam às escondidas, e como não era uma religião oficial, eles também não tinham um cemitério oficial. Então eram, geralmente, uma pessoa adquiria um terreno para cemitério, um cristão, e ali os mortos cristãos eram sepultados. E no caso das catacumbas, eram escavados buracos, feitos várias gavetas, como nós hoje em dia compreendemos, e ali eram depositados os corpos, e ali também, quando necessário, era celebrado o santo sacrifício da missa. Pois bem, diz então que o Papa Zeferino, quando o Papa Vítor morreu, porque estamos num período de perseguição, padre, bispo e papa morrendo frequentemente era algo muito comum. Então eles morriam com muita facilidade. Não é como hoje em dia você pode dizer, fulano vai ser padre, pode até compreender aquilo como um status, se a pessoa não tem fé. Neste período, século II, São Calixto nasceu por volta do ano 160. Então, neste período, ser padre era você ficar na vitrine para ser morto. Ser bispo era ficar ali no alvo, porque a perseguição ia primeiramente para aquelas personalidades mais conhecidas, os padres, os bispos e o Papa. Pois bem, diz então que o Papa Zeferino chama Vítor para ser seu imediato, aquele que trabalharia imediatamente com ele. Ele nesta época já era clérigo, já era padre. Zeferino é morto e Calixto é feito Papa. Aqui para resumir, porque eu ainda quero entrar aqui no Evangelho, diz então que Calixto é descoberto, né? Ele é preso porque é cristão. Imagine aqui, meus santos, os cristãos, para não ficar sem a Eucaristia, os cristãos, para não ficar sem Jesus, eles colocavam a vida em risco. É triste quando nós vemos que às vezes as pessoas, pela menor dificuldade, elas deixam de ir à missa, ou como nós vimos no período da pandemia, que tantas pessoas, mesmo com todo o cuidado que elas poderiam ter, abandonaram a Santa Missa, mas não deixaram de ir ao supermercado para comprar comida, porque precisavam de comida,
para viver. Não deixaram de ir ao banco quando precisavam, que precisavam tirar dinheiro para poder sobreviver. Mas eu posso sobreviver sem Jesus, né? Eu posso sobreviver sem Eucaristia. Então a igreja é muito triste quando isso, e mesmo depois, quando retornou em muitas igrejas, para muitas igrejas, as pessoas não voltavam com medo, porque queriam salvaguardar o corpo a todo custo. Pois bem, segura aqui esta palavra: salvaguardar o corpo a todo custo. Calixto foi preso, e diz aqui que o imperador Alexandre, em 222, então se São Calixto nasceu mesmo em 160, nós estamos aqui falando que ele tinha em torno de 62 anos, né? No ano de 222, o imperador Alexandre mandou, diz aqui, ordenou que todos os batizados fossem decapitados, aqueles que estavam com Calixto naquele momento, e que Calixto ficasse 5 dias sem comer e nem beber, e que fosse flagelado, isto é, que ele tivesse uma morte dolorosa. Então a cada dia ele era flagelado, sem comer e sem beber. Nós podemos aqui imaginar o sofrimento, a dor física desse homem, mas profundamente alimentado por Cristo, profundamente sustentado por Cristo. Aqui nos lembra São Paulo, né? Somos em tudo atribulados, mas não desamparados. Estamos perplexos, estamos prostrados, mas não desesperados, não desanimados. Meus irmãos, esta graça não é apenas para os cristãos santos ou os cristãos de antigamente, mas é para todos nós. Deus quer ser nosso amigo e nos sustentar desde dentro em todas as circunstâncias, ser o nosso sustentáculo, ser a nossa torre, ser a nossa rocha. Mas para isso nós precisamos procurar ter amizade com o nosso Senhor, e o caminho privilegiado da amizade com o nosso Senhor é a oração. Porque se você tem oração constante, a palavra de Deus proclamada e pregada surte efeito, porque o seu coração estará aberto para receber esta palavra. Se você tem oração cotidiana, frequente, o sacramento recebido será eficazmente recebido. Haverá comunhão, não apenas uma recepção do sacramento, mas uma comunhão de Deus conosco. Uma simples súplica feita com a boca terá correspondência no coração, porque aquela pessoa, ela tem de verdade amizade com Deus. Então vamos lá, meus santos, vamos, nem que seja engateando, mas retomar, se você abandonou, ou perseverar, se você continua tendo vida de oração. Esta realidade sem a qual não é que nós não iremos suportar as provações, nós não seremos sequer cristãos de fato, numa vida normal, comum, sem grandes adversidades. Pois bem, diz então que depois de 5 dias sendo surrado, com fome e sede, diz que o imperador vai visitá-lo e ele está sereno, sofrido, cansado, abatido, talvez até choroso, mas sereno, porque sabia que uma grande recompensa para ele era reservada, e porque sabia que quando sofremos por causa de Cristo, unidos a Cristo nós estamos, isto é, nós estamos configurados a Cristo, de modo que Calixto poderia dizer: não sou eu que sofro, mas é Cristo que sofre em mim, como quando São Paulo disse: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Diz então que o imperador, vendo sereno, foi tomado de uma ira, mandou que lhe atassem
uma pedra ao pescoço e lhe jogassem num poço para que ele morresse afogado. Diz que o padre Astério retirou o corpo do poço e o sepultou em um cemitério. De maneira resumida, esta é a história do Papa mártir que nós hoje estamos celebrando. Mas eu disse que eu iria fazer uma relação com o evangelho de hoje, e rapidamente farei. Diz aqui, versículo 4, Lucas capítulo 12, versículo 4, Jesus começa a dizer: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vocês lembram no evangelho de ontem que diz que os fariseus e os doutores da lei começavam então a criar ódio de Jesus e queriam pegá-lo por alguma palavra? Vocês lembram? Eu até enfatizei isso na homilia de ontem. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Ora, os apóstolos, os amigos de nosso Senhor, começaram a ver que o caldo tinha engrossado. Começaram a ver que a perseguição tinha se tornado mais evidente e acirrada, e começaram a perceber que aquilo acabaria dando mal para eles também, que eles também teriam problemas por causa daquilo. Então Jesus diz: não tenhais medo de quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada mais do que isso. Imagine, meus santos, se os cristãos pensassem assim: eu não vou ficar naquela época de São Calixto, caminhando com Calixto, ou indo participar de celebrações com ele, porque eu vou acabar morrendo. E Jesus diz: não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada além do que isso. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter fé católica. Esta é a nossa fé que nos faz santos e que nos dá paz aqui na terra. Já aqui na terra nos dá paz, isto é, se eu estiver fazendo a coisa certa, se eu estiver buscando a verdade, se eu estiver lutando pela verdade, se eu estiver lutando por Cristo, o máximo que podem fazer é tirar a minha vida, mas o Senhor tem uma outra reservada para mim, a vida divinizada, a vida eterna, a vida perfeita. O máximo que podem fazer é matar o meu corpo, que é mortal, que em todo caso vai morrer, mas o Senhor me dará um corpo ressuscitado, um corpo divinizado, um corpo semelhante ao seu ressuscitado. E isso enche o nosso coração de alegria e de disposição para sofrer. Disposição esta que é dom do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não temos esta disposição. Mas quando Deus vê esta generosidade no nosso coração, Ele nos concede graças maiores. Então, felizes, eu sei que o mundo poderia olhar para Calixto e aqueles catecúmenos, olhar para eles e dizer que eles são infelizes, que afinal de contas eles morreram. Mas para nós que temos a visão cristã, nós sabemos que eles são felizes, porque eles perderam a vida por Cristo. Eu já disse e repito, eu já falei, e com a graça de Deus não me cansarei de perguntar: quem aqui já perdeu algo por Cristo? Eu espero que tenhamos perdido algo. Espero que tenhamos perdido um emprego, uma amizade, a fama, a boa fama, a paz, porque aí seremos bem-aventurados, porque perdemos algo por Cristo. Que quando perdemos algo por Cristo, nós na prática, nós estamos dizendo o quê? Que Cristo
é mais importante. Que quando perdemos algo por Cristo e não abandonamos Cristo, nós estaremos dizendo aquilo que a santa que amanhã faremos memória, Santa Teresa d'Ávila, disse, e é tão comum, tão conhecido entre nós: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então eu tenho Deus, Ele é a minha maior riqueza. Então, meus santos, seria muito triste se vocês dissessem: não, padre, eu nunca perdi nada por Cristo, mas eu já perdi Cristo por nada. Isto é, por coisas que não tinham valor, e eu perdi Cristo na minha vida. Entende, meus santos? Pedir a Deus esta têmpera dos mártires, esta fé dos mártires, essa generosidade dos mártires, e saber que Deus não se deixa vencer em generosidade, e se matarem os nossos corpos, saibamos que não poderão fazer nada além do que isso. Vou mostrar-vos, continua Jesus dizendo, a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Isto é, aqui é um santo temor. Em hebraico, a palavra temor e temor de Deus e piedade é a mesma. É a mesma. Então assim, Jesus diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele, Deus, que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Aí Jesus diz, seguindo: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Como assim? Jesus diz que nós devemos ter medo de Deus, e depois Jesus diz que nós não devemos ter medo de Deus. Que Jesus aqui está falando das 2 virtudes, dons do Espírito Santo. Está falando do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Está falando da piedade confiante, da piedade filial, de você se lançar confiantemente nas mãos de Deus, porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades, Ele cuida de nós, Ele sabe até o número de cabelos da nossa cabeça. Isto é para dizer que Deus conhece tudo, desde o nosso interior ao nosso exterior. Então imagine, quando esse texto de São Lucas foi escrito, quando São Lucas começou a compilar esse texto, a igreja era perseguida. Quando esse texto foi escrito, os cristãos estavam sendo mortos, queimados, lançados às feras. E São Lucas vai, e dentre as muitas palavras que Jesus dissera, São Lucas começa a dar ênfase a estas, isto é, não tenham medo. Cristãos caminhando para ser lançados às feras, não tenham medo, temam perder a Deus, e não temam na hora da dor, lancem-se nas mãos de Deus. Meus irmãos, que nós hoje, cada um aqui, qual é a sua dificuldade? Pode ser uma dificuldade que para uns pode ser pequena, mas para você é grande. Pode ser uma dificuldade financeira que está lhe tirando a paz. Pode ser um problema de saúde. Pode ser um problema familiar. Pode ser um pecado contra o qual você está lutando. Pode ser uma perseguição que você está sofrendo. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas lançai sobre Deus as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós, Ele conhece as vossas necessidades. Como é que diz aqui, São Lucas? Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Se Deus toma conta, cuida dos pardais, quanto mais de nós. Então parece haver uma aparente contradição, e não há. Por um lado, tema perder nosso Senhor. Por um lado, não tema as perseguições e dificuldades que virão contra você. Por outro lado, jogue-se totalmente nas mãos de Deus,
sabendo que se Ele cuida dos lírios do campo e se Ele cuida dos pardais da terra, muito mais de nós Ele cuidará. Que nós, meus santos, com esta fé a que somos chamados por São Lucas, e com aquela fé que foi abundante no coração de São Calixto, que nós celebremos esta santa liturgia, pedindo a Deus que faça esta mesma fé transbordar nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.